Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje eu vou falar sobre a fundamentação legal do ensino fundamental de 9 anos. Sejam bem-vindos. Então, como eu já comentei, a LDB foi a principal razão das mudanças que nós temos no ensino nas últimas décadas, né? O artigo 32 foi um daqueles mexidos pela resolução de 2006, que eu falei na aula anterior para vocês, né? Ele está aí, ó. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Que levou da LDB de 1996 até a promulgação desse documento do ensino fundamental de 9 anos de 2006. Temos um slide aí. Em 2003, nós temos a elaboração da versão preliminar do documento. Ensino fundamental de 9 anos, orientações gerais e realização de encontro nacional. Já estava sendo discutida a questão do analfabetismo funcional. É claro, gente, que o analfabetismo funcional já existia no Brasil, em grande quantidade, inclusive, antes da LDB de 1996. O que acontece é que, com a obrigatoriedade da frequência de todos os alunos em idade escolar na escola, na educação básica, esse problema saltou aos olhos de todo mundo. Então, viu-se uma necessidade de maior tempo para alfabetização. Por quê? Porque a escola estava recebendo mais alunos, estava recebendo alunos mais diversificados, né? Nós temos aí os alunos com necessidades educacionais especiais, que têm os deficientes, e além dos deficientes, tem os que têm transtornos globais de desenvolvimento, como autismo, altas habilidades. Então, um público muito diversificado, né? Fora a diversidade cultural, econômica, social, enfim. Um ano a mais na alfabetização faria muita diferença, né? Inclusive, com a educação infantil, já servindo para nivelar um pouco esses alunos antes desse ingresso no ensino fundamental. Então, em 2004, tem a realização de 7 seminários regionais, a finalização e distribuição do documento, né, com as orientações gerais, realização de encontro nacional, realização de seminário internacional, participação em seminários, fóruns, encontros organizados pelas secretarias de educação, o levantamento do censo do INEP, dos dados de implantação do programa e publicação de critérios para solicitação dos recursos. Então, já havia uma mobilização muito grande em relação a isso. As coisas não surgem do nada, tá? Embora pareça às vezes, mas na educação, principalmente nessa época, né, nos anos 2000, que a gente estava vivendo aí os primeiros anos de implantação pós-LDB, havia muita discussão em relação aos novos paradigmas. Em 2005, a gente tem o segundo relatório do programa, realização de 10 seminários regionais, participação em seminários, fóruns e encontros organizados pelas secretarias de educação, constituição de grupo de trabalho visando a discussão curricular e elaboração de orientações para o currículo, né? E em 2006, finalmente, a publicação desse documento. Então, gente, tudo foi assim pensado. Inclusive, já se pensava nesse documento em conjunto com as reflexões sobre a nova Lei de Diretriz Base da Educação. A nova Lei de Diretriz Base, não. Sobre a nova Base Nacional Comum Curricular, que é a nova BNCC. Então, tudo já estava sendo discutido dentro desse paradigma, né? De aumentar o tempo da criança em idade de alfabetização na escola para até facilitar esse processo de alfabetização. Olha, eu achei importante trazer aqui os objetivos do ensino fundamental segundo a lei, porque esses objetivos eles não mudam, tá? Eles permanecem os mesmos, apesar do aumento dos anos da etapa. Então, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Esse primeiro objetivo já é um grande objetivo e bastante difícil de se fazer cumprir, né? Porque são processos complexos de aquisição da leitura, da escrita, do letramento matemático e etc. O segundo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, né, um conhecimento social.
O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Então, algo relacionado à função social, à personalidade, não só aquele aspecto acadêmico. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social, né? Então, formar um cidadão de forma integral. A LDB não prescreve que esses 9 anos sejam necessariamente seriados, tá? Aliás, ele pode ser organizado em ciclos, como eu já falei, sendo que o primeiro ciclo tem que focar na alfabetização, mesmo que ele leve mais tempo. É facultativo aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos, então não é obrigatório. Essa alfabetização tem como língua oficial a língua portuguesa, só que em comunidades indígenas ela é bilíngue, não só em comunidades indígenas. Agora a gente vê algumas mudanças legais aí, que a alfabetização bilíngue ela pode ser feita onde a cultura local seja bilíngue. Então, se você vive numa comunidade, né, onde tem, por exemplo, ali uma grande quantidade de imigrantes italianos, por exemplo, pode-se adotar a língua italiana em conjunto com a língua portuguesa. O que não pode é excluir a língua portuguesa, tá? Mas pode-se adotar uma alfabetização bilíngue. E o professor precisa saber falar essa língua, obviamente, tá? Então, numa comunidade indígena, o professor contratado para o trabalho com as crianças indígenas geralmente tem que falar a língua ali nativa. Bom, antes de eu falar das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, eu preciso falar uma coisa que eu fiquei pensando sobre o que eu falei no último slide. A questão do professor bilíngue, principalmente em comunidades indígenas, tá? Eu falei que ele tem que ser bilíngue. Na verdade, não existe uma obrigatoriedade que o professor, principalmente nas comunidades indígenas, seja bilíngue. O que existe é uma recomendação, tá? Por exemplo, o referencial curricular nacional, ele fala que o professor ideal para a comunidade indígena é o professor indígena e que a escola da comunidade indígena seja também uma escola gerida pela própria comunidade. Só que isso esbarra em algumas questões educacionais, inclusive, porque existem, e nem todas as aldeias indígenas, as comunidades indígenas ou quilombolas, possuem nativos com ensino superior em licenciatura, dispostos, inclusive, a trabalhar na própria comunidade. Muitos saem, vão fazer outras coisas, né? Nem todos saem, se formam professores, alfabetizadores e voltam para a comunidade. Isso é uma questão que é discutida no texto que eu coloquei aí no cantinho para vocês. Quem quiser se aprofundar mais, porque é uma discussão polêmica, né? Muitos falam que realmente não pode ter essa obrigatoriedade, nem sequer essa recomendação, que pode-se usar um tradutor na hora da alfabetização. Então, a discussão é muito ampla. Não cabe aqui, mas é uma questão que, como a gente reflete, né, muito quando a gente fala de alfabetização bilíngue, é interessante ler nesse texto, um texto da área de linguística, tá? Então, das diretrizes, né? Entre os fundamentos da resolução, né, está a oferta pública e gratuita da etapa para todos os cidadãos, para crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. Eu estou falando da resolução, né, das diretrizes curriculares para o ensino fundamental, que é essa resolução que foi publicada em 2010. Então, será oferecido ensino regular, enquanto os que não tiverem oportunidade de fazer o ensino regular na idade própria têm educação de jovens e adultos. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance.
clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. As recomendações legais das diretrizes são ensino fundamental de 9 anos, entrando aos 6, saindo aos 14, tá? Então, isso a gente já sabe. É obrigatória a matrícula no ensino fundamental da criança com 6 anos de idade, ou completos, ou a completar até 31 de março do ano em que ocorre a matrícula. As crianças que completarem 6 anos após essa data deverão ser matriculadas na educação infantil. A carga horária mínima anual no ensino fundamental é de 800 horas, relógio, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. A gente fala horas relógio em contrapartida a horas aulas, né? Para quem não sabe, a hora do relógio tem 60 minutos, enquanto que a hora aula tem 50 minutos. Embora estude-se já a possibilidade de uma redução para 40 a 45 minutos, tá? Eu ficaria preparada já para essa redução, porque já há essa discussão. Mas por enquanto é 50 minutos. Então, um dos pontos que é discutido também pelas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental é a educação rural, a indígena e a quilombola. A gente pode incluir também as comunidades ribeirinhas, né? Para os alunos que vivem em comunidades indígenas ou quilombolas ou na área rural, o ensino deverá ser oferecido contemplando a cultura local. Então, eu já falei para vocês, tem que ver os espaços da floresta, pecuária, minas, agricultura, tudo que tiver relacionado ali ao ambiente do aluno. Espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. A educação escolar indígena e a educação escolar quilombola são, respectivamente, oferecidas em unidades educativas inscritas em suas terras. Então, são as escolas comunitárias, né, conforme eu falei. Para essas populações estão assegurados direitos específicos na Constituição Federal de 1988, que lhes permite valorizar e preservar as suas culturas e reafirmar o seu pertencimento étnico. Então, as escolas indígenas, como a gente vê aí, a resolução, um parecer e uma resolução, né? Os dois de 99. As escolas indígenas, atendendo a normas e ordenamentos jurídicos próprios e a diretrizes curriculares nacionais específicas, terão ensino intercultural e bilíngue, com vistas à afirmação e à manutenção da diversidade étnica e linguística. Assegurarão a participação da comunidade no seu modelo de edificação, organização e gestão, e deverão contar com materiais didáticos produzidos de acordo com o contexto cultural de cada povo. Precisaria de uma apostila inteira só para falar da questão rural, indígena, quilombola, ribeirinha e etc. no Brasil. Por quê? Com um país com uma grande vastidão geográfica que nós temos, né, gente? É óbvio que nós temos muitas comunidades escolares fora dos grandes centros urbanos, ou mesmo dos pequenos centros urbanos, né? E aí, existem normas específicas para essas comunidades e seria preciso mais tempo para falar sobre elas. O detalhamento da educação escolar quilombola deverá ser definido pelo Conselho Nacional de Educação por meio de diretrizes curriculares nacionais específicas. Então, essas DCNs específicas para indígena, para quilombolas, são feitas exclusivamente para esse tipo de educação, né? Então, a gente fala aqui das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de uma forma geral, mas quem for trabalhar com esse tipo de educação específico tem que considerar a DCN específica de cada uma dessas comunidades. Bom, a gente já viu que a educação especial é uma das modalidades de ensino da nossa educação, né? A modalidade de ensino, ela geralmente ela é aplicada nos dois níveis, na educação básica e no ensino superior. O projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar, eles precisam estar amparados na legislação vigente, então eles têm que contemplar a melhoria das condições de acesso e de permanência de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular.
intensificando o processo de inclusão nas escolas públicas e privadas e buscando a universalização do atendimento. Os recursos de acessibilidade são aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência e mobilidade reduzida, por meio da utilização de materiais didáticos, dos espaços, mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e outros serviços. Então, existe uma renda, um recurso específico para a educação especial, tá? O atendimento educacional especializado, que são as salas de AEE, aos alunos da educação especial, será promovido e expandido com o apoio dos órgãos competentes. Ele não substitui a escolarização, então a gente já falou. A educação especial, ela é oferecida ali, diluída no ensino regular, né? Porque o ensino regular precisa fazer as adaptações necessárias para o aluno, tanto adaptações físicas como curriculares, né? Didáticas e etc., mas essa educação especial também é oferecida no contraturno, ela não pode substituir a educação regular. Ela vai ampliar o acesso ao currículo, proporcionar independência aos educandos para a realização de tarefas e favorecer a autonomia, que é um dos principais objetivos da educação especial. O atendimento educacional especializado pode ser oferecido no contraturno, em sala de recursos multifuncionais, na própria escola. Essa sala, ela não tem em toda a escola a sala de recursos multifuncionais, tá? É uma sala cara, né? Mas a escola que tem, ela costuma receber alunos de outras escolas também. E aí tem os centros especializados também que oferecem, os profissionais da educação são professores com formação específica para educação especial, né? E o atendimento dos alunos tem que ser voltado para necessidades específicas desses alunos, inclusive conseguindo os recursos necessários para esse atendimento, e também as atividades têm que ser direcionadas para as necessidades. Não pode ser uma coisa geral, assim, tem que ser para atender a necessidade educacional especial do aluno. Bom, e aí tem a educação de jovens e adultos, né, que eu disse que eu ia falar um pouco mais à frente. A educação de jovens e adultos, gente, ela é oferecida de uma maneira sintética, de uma maneira condensada. Então, você faz os 9 anos do ensino fundamental em um período bem mais curto. Quem tem direito ao ensino fundamental na EJA? O aluno a partir dos 15 anos de idade, ou seja, se a idade própria é até 14, aos 15 ele já pode solicitar. Tá? É preciso que se procure uma educação de jovens e adultos perto da sua casa, ou que também se procure essa modalidade no ensino à distância, que agora com a pandemia cresceu bastante essa questão do ensino à distância, tá? A educação de jovens e adultos, ela tem aí uma alfabetização própria para jovens e adultos, principalmente focada no método Paulo Freire, que é um método um pouco mais rápido, né, de alfabetização. É um método para adultos, então, assim, a gente pode até adaptar para crianças, como pegar as palavras e tal, mas foi desenvolvido justamente para esse tipo de educação, tá? Quanto ao aprofundamento, gente, tem um livro aí, A Infância no Ensino Fundamental de 9 anos, porque, como eu disse, lugar de criança é na escola. Esse livro faz uma reflexão muito significativa, né, com vários colaboradores, a respeito do tipo de criança que está no nosso ensino fundamental, né, e essa criança se transforma em adolescente ainda dentro do ensino fundamental. Então, isso é bastante interessante abordado aqui nesse livro. Esse vídeo aqui também do Coruja Lilás, sobre ensino fundamental de 9 anos, a professora explica de uma maneira super tranquila, né, sobre o ensino, então é para aprofundar mesmo o conhecimento, tudo que eu expliquei para vocês até agora, tá? E também para abrir caminho aí para o que a gente ainda vai estudar sobre essa etapa de ensino. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br.
Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!